Estamos iniciando mais um Café com a Ursa, hoje com a presença do Dr. Walter Figueiredo, advogado CPI. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos telespectadores do canal Café com a Ursa, TV Ursa. É um maior prazer estar aqui com esse jovem advogado, atuante na sua área, neto de um grande político aqui do nosso estado, o avô dele, Walter Figueiredo, que foi prefeito da cidade de Rio Largo, não é isso? Foi deputado, foi vereador, né? É com você, Rodrigo. Dr. Walter Figueiredo, em relação à questão, um assunto que é bastante empolgante, de interesse da população, né? Principalmente quando um ente querido parte e deixa seus bens, né? O que é um inventário? Poderia explicar aos nossos telespectadores, por favor? Boa tarde. Primeiramente gostaria de agradecer ao convite da TV Ursa, Café com Ursa, o programa, pela oportunidade de falar um pouco sobre o inventário, uma área do direito pouco explorada, que nem todos conhecem, mas que a gente precisa debater, que isso é um assunto de importância para a sociedade alagoana. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o inventário é um procedimento pelo qual se faz o levantamento dos bens deixados pela pessoa falecida. Sim, doutor, após a morte, o desencarne da pessoa, né, da pessoa querida que partiu para o mundo espiritual, em quanto tempo a família deve procurar um advogado e preparar um inventário? Primeiramente, antes de procurar um advogado, tem que ser feito um levantamento de todos os bens. Temos que verificar quais são os bens que poderão ser frutos de um inventário e os bens que não poderão. Por exemplo, bens imóveis fazem parte de um inventário. Bens como valores devidos de FGTS, PIS, PASEP, não faz parte de um inventário, seria por meio de um alvará judicial. A família, os herdeiros que perderam o seu ente querido, devem procurar um advogado no prazo de 60 dias a contar da data do óbito. Caso não procure o advogado nesse tempo, nesse período, incorrerá multa e os bens ficarão bloqueados, sem poder vender ou gerenciar o bem. CPI. Dr. Walter, em primeiro lugar, eu vou fazer duas perguntas em uma. Nos conte um pouco quem é o advogado Walter Figueiredo. E no segundo momento, há casos em todo o Brasil, especialmente aqui em Alagoas, onde as pessoas, né, famílias, são totalmente destruídas pelo interesse, pela ambição. Há casos até de internar irmãos, parentes, né? Qual o procedimento que a pessoa tem que ter contra esse tipo de atitude quando vai fazer o inventário e a própria família quer excluir esse ente? Usa de mau encaminhamento em relação ao caso, né? Às vezes usando estratégias terríveis em relação ao ente querido, né, que faz parte do inventário, até a chegar ao ponto de internar a pessoa em hospital psiquiátrico, tal. Exatamente essa questão. Gostaria primeiro de me apresentar e falar um pouco quem eu sou. Isso. Bem dito pelo Fernando, sou neto de Walter Figueiredo. Meu avô foi um grande político em Rio Largo, vereador, deputado, e tenho muito orgulho de carregar o seu nome, de seguir a sua área. Foi formado em Direito e hoje, após 4 anos de formado, exercendo a minha profissão, tenho muito orgulho da área que escolhi, especialista em Direito Imobiliário, especialista em Direito Sucessório. É a área que me mantém, que me motiva a cada dia mais e procurar sempre resolver os problemas, como bem Fernando disse. Muitas vezes os herdeiros excluem determinada pessoa da sucessão, de não participar, mas o melhor se fazer, Fernando, é procurar um advogado competente que possa instruir a família dos seus direitos, do que pode realmente ser feito e evitar que situações como essa possam acontecer e resolva da melhor forma o inventário. Que o inventário, na verdade, é um procedimento inicial para que seja aberta a sucessão, sendo ela sucessão legítima ou testamentária. A legítima seria pelos herdeiros ou testamentária através de testamento. E quando há envolvimento até de advogados,
Você sabe, não é, com todo respeito à classe dos advogados, né, que eu sou também, não sou advogado ainda, mas sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Direito, além de jornalista, mas quando a família que toma essa iniciativa, como você explicou muito bem, de excluir, usar de má fé com um irmão, com um parente que está na linha sucessória, e há envolvimento de advogados inescrupulosos, qual a atitude que a pessoa tem que ter para resolver essa questão? É uma situação muito delicada, Fernando, certo? Quando realmente pessoas, cidadãos, procuram realmente advogados que têm atitude de má fé, isso prejudicando a nossa própria classe. Eu acho que a gente tem que hoje lutar pela nossa classe, eu acho que a gente tem que hoje buscar profissionais competentes que respeitem a parte que está realmente necessitando naquele momento difícil e que procurem o melhor advogado para que seu problema seja resolvido e não cause mais um problema por uma escolha errada. Isso. Em relação à questão, um exemplo, né, que uma mulher, né, muitas vezes tem um caso amoroso com o falecido, né, e a outra esposa que tem uma relação que vive com o falecido juntamente com os filhos. Qual é o direito da amante em relação ao falecido, aos bens? Nesse caso, pensando por esse lado, o direito do amante, só realmente se for comprovado a união que ele tinha. Mas não entraria, nesse caso, amante como direito aos seus bens. Hoje é uma discussão muito fervorosa no direito em relação a isso. Há discussões dentro do tribunal, mas ainda não há nada pacificado contra o direito da amante em relação aos bens do falecido. Em relação os filhos da amante, né, aí já cria um vínculo, né, a partir do momento quando a amante tem um filho do falecido. Quais os direitos do filho e com essa questão, tendo filhos do falecido, a amante com essa atitude do falecido, tem um filho com a amante, ela adquire direitos? Os filhos, por serem realmente, mesmo que provenientes de uma relação extraconjugal, mas eles teriam direito sim à herança, pois são filhos, existe um vínculo sanguíneo e até mesmo hoje pode ser comprovado até um vínculo afetivo, que hoje mudou-se muito essa ideia de vínculo sanguíneo, hoje procura-se mais um vínculo afetivo e nesse caso os filhos, mesmo que provenientes de uma relação extraconjugal, teriam direito à herança, pois fazem parte de toda aquela divisão, de toda aquela partilha dos bens da pessoa falecida. É um pouco fora do assunto, mas é uma coisa que teve, Haldrin, uma grande repercussão em todo o Brasil e na nossa cidade. Este governo que aí está, que eu não gosto nem de falar o nome, não é nada pessoal, acabou de mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional que foi aprovado, viu, com 3 deputados aqui de Alagoas entrando nessa barca, que a partir de agora, mas ainda vai ser votado no Senado, que a partir de agora não existe mais bem de família. Não existe mais bem de família. Se você pegar algum empréstimo no banco, eu queria fazer essa pergunta, irmão, aproveitando que eu vi que você, quem me conhece sabe que eu não aliso a cabeça de ninguém, mas quando o cabo é bom, inteligente, desenrolado e honesto, você vem de uma família de tradição de honestidade e ética. Eu queria aproveitar a sua inteligência para discernir se o caso disso seja aprovado pelo Congresso Nacional. Que quem pegar empréstimo bancário, não é isso, Haldrin? Quem presta, o banco, se ficar devendo, o banco vem e toma seu único bem, que é o bem de família, a sua casa. O que é que você tem a dizer para nós, os telespectadores, sobre essa situação? Fernando, em relação... Caso for aprovado e for sancionado pelo presidente. Em relação a esse ponto, é muito importante você ter levantado essa questão, certo? Hoje, no direito de família, no direito sucessório, que são as áreas que tratam de bens, das relações afetivas, relações familiares, e o direito sucessório na transmissão dos bens, que seria por meio de inventário, como bem dissemos anteriormente, o bem de família é impenhorável.
Também concordo, amigo. O bem de família é algo que é seu, que é o único bem que aquela família tem e que não deveria ser penhorado para custear dívidas contraídas durante a vida. E hoje existe esse projeto de lei que está tramitando dentro do nosso ordenamento jurídico. Isso. Como um possível projeto, e se for aprovado, contraria e ia rasgar todo o direito que hoje nós temos, todas as normas, e mudando todo o entendimento que hoje existe de um bem ser penhorável ou não. Então, para mim, na minha opinião, como jurista, como jovem advogado, atuante nessa área, eu sou totalmente contra este projeto que muda totalmente as normas que hoje existem no nosso Código Civil, que trata sobre o direito de família, sobre o bem impenhorável e até mesmo nos tribunais superiores. É totalmente anticonstitucional, né? Essa lei que o Bolsonaro aprovou. Não, ainda não aprovou. Vai para o Senado. Aprovou na Câmara Federal, né? Na Câmara Federal. É totalmente anti-humanitário, né? Quer dizer, o cidadão tem um único bem. E através de uma medida desta, uma medida arbitrária, uma medida, uma aberração terrível em relação à questão constitucional, em relação à questão do direito de família, né? O direito sucessório também, que isso afetaria drasticamente o direito sucessório do filho, que muitas vezes só tem aquela casa, o pai morre, a mãe morre, e fica apenas aquele bem, aquela casa, e o banco, o pai muitas vezes tem uma dívida que contraiu, quer dizer, o filho vai ficar sem um lar, sem uma casa, né? Isso aí realmente é uma coisa terrível que está previsto a acontecer. Deus queira que não aconteça, que não passe nem no Senado, nem seja sancionado, né, em relação a essa questão, né? Eu não sei qual é o compromisso que esse governo tem em relação ao povo. Acho que tem nenhum. O compromisso que ele tem hoje é com os banqueiros, né? Isso aí é uma coisa realmente assim que fere todos os princípios constitucionais, todos os princípios, né, que possam da pessoa humana, né, da integridade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana, né? Quer dizer, uma criança, o pai morre, a mãe morre num acidente, fica só apenas uma casa, o pai e a mãe devem, ele vai ficar sem nada, né? Quer dizer, totalmente realmente a gente deixa a nossa indignação, né, como ser humano, né, como jornalista, como eu sou estudante de direito, né, ainda estou terminando o curso de direito no nono período, né, tudo que a gente estudou vai de água abaixo, né, em relação a essa questão. É verdade. É um absurdo. Doutor, você, como hoje, que é um dos defensores da Constituição, da Constituinte, né, como advogado, né, do Código Civil, né, do Código de Processo Civil, isso daí, como advogado, o que isso vai trazer em relação a malefícios à sua profissão? Raulino, em relação a esse ponto, a essa possível alteração, a gente deve primeiro frisar que seria contrário às normas constitucionais, não só ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 5º da Constituição, mas também como outros princípios constitucionais fundamentais, como o direito à propriedade, o único bem que seria de família e não sendo penhorável, certo? Como bem querem penhorar para custear as dívidas. Hoje, por essas discussões, eu espero que realmente esse projeto não siga em frente, que ele realmente não seja aprovado, porque traria enormes prejuízos às famílias brasileiras e também seria motivo de muitos lides judiciais no nosso judiciário para contrariar uma norma, entendimentos que já existem quanto ao bem de família ser impenhorável. Isso é muito
prejudicial à minha profissão, porque eu estaria tentando lidar com algo que já está garantido, que já existe e não está sendo respeitado. É um direito adquirido, né? Exatamente, é um direito adquirido que não está sendo valorizado, que não está sendo respeitado e que precisa ser respeitado. A Constituição ela foi criada para os princípios, os direitos serem garantidos. E a cada momento que acontece, que passa, o direito é uma ciência que está sempre se transformando, sempre se evoluindo, isso, mas tem que evoluir para o bem e não ser prejudicial, não ir em um rumo contrário. Amigo, só existe uma forma de inventário ou existe várias formas de inventário? Eu vou fazer um bate e pronto. E no segundo momento, você é um advogado jovem, atuante. Nesses 4 anos, você já pegou algum caso emblemático com relação à questão de inventário? Então, Fernando, existem 2 tipos de inventário, certo? O inventário judicial e o extrajudicial. O judicial é muito escolhido por toda a população, por desconhecer o inventário extrajudicial, Raulino. O inventário judicial é aquele, como o nome já diz, promovido pela própria justiça. Tem que obedecer a alguns requisitos. Herdeiro não pode ser incapaz, se houver testamento, e também se houver conflito entre os herdeiros, teria que ser promovido de forma judicial. Mas a forma mais célere, mais rápida de se resolver o inventário é a forma extrajudicial, se conseguir obedecer esses requisitos. Herdeiros sendo totalmente incapazes, eles não tiverem testamento deixado pela pessoa falecida e também não houver nenhum desacordo entre eles, existe um consenso, pode ser promovido pela via extrajudicial. Então, assim, hoje eu procuro sempre aconselhar os meus clientes, procuro sempre orientá-los, se puder, claro, a seguir a via extrajudicial, promovida no cartório. É mais célere? A mais célere, a mais rápida e menos onerosa para a família. Bom, muito bom. Porque no judiciário hoje pagamos custas enormes, emolumentos altíssimos. Com e certeza. No cartório a gente não pagaria esse valor todo. Ô amigo, você tocou na questão do incapaz, né? Eu aproveitando, que aí, conversando vai aparecendo pergunta. E quando a família quer tornar tenta de todas as formas tornar um parente, um irmão incapaz, sem ele ser, e faz todas as formas, como o Raulino frisou, interna, diz que é louco, diabo 4, né? Como se diz assim. E a pessoa mostra por A mais B, sequestrado, faz de tudo. Fiz um caso muito que deu repercussão aqui no estado, foi da nossa amiga aqui, Jane Cigana, que fizeram de tudo. Se não fosse esse irmão e a sociedade civil, né, MCCE, Caras Pintadas, liderado aqui pelo Raulino, ela até hoje estava excluída da sociedade, passando por uma devida humilhação, né? Que todos queriam, todos usando esse caso para exemplificar você, para você orientar as pessoas, para que ninguém passe por isso, né? Fizeram de tudo, como diz, ambição demais, né? Quer conhecer o homem, dê poder e tenha dinheiro na frente, né? O que é que você tem a dizer sobre isso, irmão? Fernando, são vários casos emblemáticos e casos de repercussão que podemos acompanhar como advogado, casos realmente importantes e que sem o acompanhamento de um advogado se torna muito mais difícil de resolver. O advogado, como bem sabemos, e está previsto no artigo 133 da Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça. E muitas vezes a família procura tentar de alguma forma boicotar, seria a palavra, para poder excluir determinado ente querido da sucessão. Então, o conselho melhor que eu poderia dar, Fernando e Raulino, seria justamente contratar um advogado. Contratar um advogado que seja especialista em direito imobiliário, em direito sucessório, que são áreas correlatas, que hoje não tem como a gente atuar em direito imobiliário sem atuar em direito sucessório. São áreas também concordo ligadas. Então precisamos ter advogados competentes, precisamos buscar os advogados que possam nos resolver, possam ajudar e, sobretudo, entender a situação e procurar dentro
situação, dentro daquele caso, naquela família, ver qual é o melhor procedimento a ser feito. Muitas vezes famílias querem pular o inventário, não querem resolver, querem passar os bens de qualquer forma, querem registrar propriedades a qualquer custo dentro dos cartórios, e às vezes por advogados, Fernando, que não têm a capacidade necessária. Então, eu sempre aconselho a procurar um advogado competente, um advogado que seja especialista, que possa lhe orientar da melhor forma, entender o seu caso e resolver de forma célere e rápida, e sempre pautado na ética e na boa-fé. Aquela outra pergunta que eu fiz, nesses 4 anos você trabalhando na área, você já pegou algum caso emblemático, algum caso de guerra entre família, por questão de herança, tudinho assim, já Sim, passou por isso? Sim, recentemente, inclusive ainda estou dando acompanhamento ao caso, porque não finalizou, e eu tenho alguns clientes que estão separados pelo Brasil, em torno de 8 herdeiros, disputando um imóvel localizado no estado de Alagoas, e todos os outros fora, em várias cidades do Brasil, e disputando um único bem, cada um brigando pela sua parte, e eu tenho que entrar em contato com todos os herdeiros, cobrar documentação, pedir, tentar chegar a um acordo para tentar resolver. E muitos querendo uma parte maior do que aquele outro, querendo excluir realmente da sucessão, dizer que não tem direito, tentar cortar. E eu disse, olha, eu trabalho de forma ética e com a boa fé. Eu não vou permitir, como advogado, que seja feito dessa forma. Ou a gente trabalha pautado na justiça, como deve ser feito, ou eu prefiro me retirar do caso do que seguir em frente e seguir dessa forma. Então orientei todos eles o melhor procedimento a ser feito nesse inventário, porque eles não tinham feito ainda. O falecido já tinha há muito tempo já, e os herdeiros simplesmente não tinham conhecimento do inventário, precisavam vender o imóvel para outra situação que ia acontecer lá na cidade, e eu orientei a proceder justamente com o inventário para poder resolver, para que passasse aos herdeiros e a gente conseguisse vender esse bem. É com você, Rodrigo. Bem, é um assunto bastante interessante e empolgante, né? Porque todo mundo que tem um pai, uma mãe, um avô, né? Um parente que tenha bens, né? Vira essa guerra familiar. Vira essa guerra familiar. Essa aí é uma guerra. As pessoas muitas vezes esquecem, né? O passado, né? O afeto, né? E quando parte para a questão de bens, de dinheiro e tal, esquecem todo o afeto, toda aquela construção. É uma coisa muito triste, né? Porque o pai e a mãe sempre lutou pela união da família, pela união familiar, os avós e tudo. Aí chega um momento triste da separação, da morte, né? Aí vem esse tipo de atitude por parte de pessoas inescrupulosas, pessoas ambiciosas, né? Que querem de qualquer forma se dar bem melhor do que os outros, né? Até mesmo tirar a pessoa da linha sucessória, repassar até para um filho, né? Como foi o caso da gente cigana, que a gente passar que o filho tome conta dos bens dela, deixado pelo pai, não é? Quer dizer, colocando máculas contra ela, para ela não ter esse direito, né? É muito triste isso em relação a essa questão, né? E nós, como... Isso é só um dos casos que a gente conhece, né? Que deve existir vários dentro do estado e Brasil afora, né? Isso é muito triste. Nós, neste momento, agradecemos a sua presença, neste momento, não é? Os nossos microfones estão abertos para você passar a sua mensagem em relação ao direito sucessório, né? Colocar o seu contato, caso alguém tenha interesse. Deixar aqui, aqui ninguém faz propaganda de ninguém, mas para o bem da sociedade alagoana, esse é um jovem advogado, atuante na área, honesto, né? Ético, que joga limpo. Você deixa aqui o seu endereço, seu escritório, o número de contato. Quem tiver com algum problema dessa natureza, sobre inventário, ou sobre a questão do direito à sucessão, que entre em contato com ele. E muito obrigado pela sua presença. Esteja sempre à vontade quando quiser voltar, né? É com você, amigo. Passe sua mensagem e o seu telefone. Se alguém quiser um dia... Ou qualquer outra explicação que você queira passar. Mas alguma coisa, fica à vontade. Fica à vontade. As suas considerações finais.
Novamente, eu gostaria de agradecer aos telespectadores da TV Ursa, do programa Café com Ursa, a esses grandes apresentadores, Fernando e Raulino, que proporcionaram esse debate enriquecedor, com muitas perguntas agradáveis, importantes para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, que enriquece muito mais ainda a nossa profissão e que dá vontade de persistir e não desistir nesse caminho e poder sempre orientar aos clientes, a nossa sociedade, a importância de um advogado especialista em direito imobiliário, em direito sucessório, para orientar no momento que for aberto o inventário ou qualquer outro procedimento dessa área, e que possa contar comigo. Estou à disposição para o que precisar. Eu tenho meu Instagram, @ValtaFigueiredo, o meu contato 829-9999-6644, e o meu escritório fica localizado no Prêmio Office, ali na Avenida Governador Osman Loureiro. Estou disponível para poder atendê-los da melhor forma, e novamente gostaria de agradecer a essa oportunidade, que possamos outras vezes discutir sobre outros temas importantes. Tenha certeza disso. E estaremos aqui sempre juntos, podem contar comigo. Até mais e uma ótima tarde. Muito obrigado, doutor Walter Figueiredo, e agradecemos a todos os telespectadores que estão agora na TV Ursa, no Café com a Ursa, e a CPI. Eu quero agradecer aqui a todos os nossos telespectadores que a cada dia vem crescendo aqui no nosso canal do YouTube, e dizer, olha, aqui jogamos com a verdade, debate ético, sério. Nós fazemos um programa que não está aqui para derrubar a reputação de ninguém, para manipular, para fazer acusações espúrias. Nós estamos aqui para ajudar a sociedade alagoana a promover o bom combate e o bom debate. Todos tenham uma boa tarde. É com você, Raudrim. Um forte abraço para todos, e sempre estaremos à disposição da sociedade alagoana.